Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, começando uma nova semana que a gente sempre espera que seja cheia de boas notícias, né? Às vezes não acontece. Mas vamos começar a nossa primeira página com uma notícia que com certeza chama a atenção, porque se refere ainda ao sertanejo Vitor, da dupla Vitor e Léo. Vocês se lembram que a mulher dele, a Poliana Bagattini, tinha pedido para, assim que saísse o laudo, né, do Instituto Médico Legal, o laudo do exame de corpo de delito, aquela coisa toda, o resultado não fosse divulgado. Lembra disso? Nós comentamos aqui, isso chamou muita atenção, por que ela não quer que seja divulgado, por que ela não quer que seja divulgado, e era das duas uma, ou constava mesmo a agressão, mas sob pressão da família, ela pediu para encerrar o caso, abafar o caso na verdade, ou então não constava a agressão e tudo aquilo que ela narrou à polícia no dia que ela foi à delegacia prestar queixa dessa que ela disse que foi a agressão do Vitor, jogada no chão, chutada, mesmo grave, dessa coisa toda, ou teria acontecido o mesmo e aí ela ficaria numa situação muito complicada diante da justiça porque ela teria feito uma acusação falsa. E agora, independente do pedido da Poliana, hoje a polícia divulgou o resultado do laudo do Instituto Médico Legal. A delegada que está cuidando do caso diz que ainda não encerra o caso porque falta o laudo da perícia, né? O da perícia não ficou pronto, mas aquele do Instituto Médico Legal, que é o exame de corpo de delito e que a Poliana não queria que fosse divulgado, deu negativo para a agressão. E aí que a situação pode, dependendo do resultado da perícia, complicar um pouco para o lado dela e vai depender dela ter um advogado, né? Então, a notícia é a seguinte, gente. A polícia de Belo Horizonte divulgou hoje, segunda-feira 13, o laudo do Instituto Médico Legal sobre a agressão do cantor Vitor da dupla com Léo contra a esposa Poliana Bagattini. O resultado, realizado no Instituto Médico Legal, deu negativo. A delegada do caso, no entanto, ainda aguarda o laudo da perícia para concluir a investigação. E a espera pode demorar até 30 dias por esse laudo da perícia. O cantor, inclusive, prestou depoimento ontem. Vocês também lembram, a gente também noticiou aqui no nosso programa, que o Vitor, a mãe dele, a Marisa, a irmã dele, a Paula, tinham sido intimados para prestar depoimento na Delegacia da Mulher de Belo Horizonte. E a data marcada, que eles não quiseram divulgar para evitar assédio da imprensa, essa coisa toda, tanto que fizeram esses depoimentos ontem, final de semana, né? Quando está todo mundo mais distraído, eles acham que é assim com o jornalismo também, mas não é, está sempre todo mundo de plantão. Eles prestaram esse depoimento ontem na delegacia de Belo Horizonte e só o depoimento do Vitor levou 2 horas para vocês terem uma ideia. O que tanto ele tinha para falar a respeito, ou tantas perguntas que lhe foram feitas, a gente não sabe, não vazou uma linha ainda, né? Desse depoimento do Vitor Chaves à delegacia lá em Belo Horizonte, mas os 3 prestaram depoimento. Ele, a mãe e a irmã dele também, só que ele ficou falando lá, ele foi mais tempo, segundo consta, né, pelas primeiras informações fornecidas, ele ficou 2 horas falando a respeito. Enquanto ele prestava depoimento na delegacia, o irmão dele, o Léo, estava lá participando do The Voice Kids, que ontem também, como a gente disse para vocês, foi ao vivo, então não tinha mais, né, como deixar o Léo lá. O que estava gravado, eles cortavam a cabeça, reduziam a fala para 9 segundos, como eles fizeram, e davam uma eliminada nele, só aparecia o voto. Ontem não. Ontem eles tomaram pelo menos a justa medida, porque iam rifar os 2, e não faz sentido. O Léo não tem culpa de nada o que aconteceu, e ele é um bom jurado, tanto quanto o Vitor também era, não é? E aí o que acontece? Resolveram manter o Vitor, e a cadeira do Léo foi tirada. E vocês imaginam isso para o coração do irmão, né? Como é que fica vendo a cadeira do Vitor ter sido tirada? E aí ele falou, foi a única coisa, a única menção que ele fez. Eu tenho 2 nomes, Léo e Vitor e Léo, né? Porque ele forma essa dupla inseparável com o irmão. Foi a única menção feita e o resto ele cumpriu ali a missão dele de dar voto, de julgar os participantes, essa coisa toda. O que se sabe, Léo fica sozinho, claro, até o final dessa edição do The Voice
Voice Kids, para a próxima, já não tem a dupla, não é? Nem Vitor, nem Léo. E como vocês sabem, vem uma outra dupla sertaneja muito famosa também, que vocês amam de paixão, que com certeza, igualmente, vão fazer um papel bem bonito nessa história. Então, Vitor prestando depoimento de 2 horas na delegacia, o irmão tendo que fazer o The Voice Kids ao vivo, sem a presença, né, do Vitor e a cadeira dele sendo tirada de lá. Então, a situação é toda muito complicada, muito delicada, envolve muitas emoções, não é? E realmente a situação, quem sabe, se clareie definitivamente daqui a um mês, quando aí sai o laudo da perícia. Instituto Médico Legal, negativo para agressão. Inquérito terminado ontem com os depoimentos do Vitor, 2 horas depondo, a mãe dele Marisa e a irmã dele a Paula. Então, praticamente, as peças desse quebra-cabeça já estão sendo colocadas, está tudo muito bem encaminhado, só falta agora essa história da perícia. E como tudo é muito demorado e são exames realmente delicados e importantes, aí vai mais um mês, talvez lá pela segunda quinzena de abril a gente possa ter esse resultado, esse caso fechado. E eu vou falar uma coisa para vocês, claro, acho difícil, se o IML, né, o exame do IML, o laudo deu negativo para agressão, que a perícia constate outra coisa, provavelmente vai dar negativo também. Aí o Vitor reconstitui parte da imagem dele, porque a outra parte eu acho que teve realmente um grande prejuízo com essa história toda. Então a gente tem que aguardar, quem sabe depois ou agora, já que deu negativo esse primeiro laudo, ele resolva falar alguma coisa, mas eu acredito que não. Se for falar, aí vai ser depois do caso absolutamente fechado, né? Se vai ter condenação, se vai ter condenação, essa coisa toda, indiciamento, vai responder a processo, não vai responder a processo, se vai ficar casado, se vai estar separado, porque na prática parece que eles estão separados mesmo, por mais que a assessoria mande notas, né, rebatendo isso, rebatendo aquilo, ele retirou as fotos da mulher, a mulher retirou as fotos dele do Instagram, a coisa não tá boa, a situação é delicada. Então acho que vai demandar um tempo realmente para que toda essa confusão passe 100% para o Vitor, se é que vai passar. Claro que o fundamental, dando negativo também o resultado da perícia, eu acho que já dá uma boa andada nessa história, pelo menos 50% da imagem dele, ele consegue reconstruir. O resto é o tempo, o resto é um bom trabalho, o resto é realmente, né, ter um comportamento legal, se houve algum problema de agressão ou briga muito feia, que isso seja resolvido, até com uma boa terapia de casal, se for o caso, ou um vai se tratar, o outro também, enfim, vamos aí já é um assunto deles, não é mais um assunto nosso. O que eu falo, que de repente ainda pode ter algum zum para o lado do Vitor, é justamente que toda essa história, o pessoal vai buscar o passado dele, e aí volta o caso do primeiro casamento dele com a bailarina do Faustão, né? Tá aí, ó, modelo segue a vida após casamento traumático com o Vitor. Então vocês estão vendo a foto da Cláudia Swarovski, né? Que com quem ele teve um casamento depois do namoro com a Xuxa, ele se casou com a menina. Esse casamento que as pessoas imaginavam e já achavam uma coisa doida, que tivesse durado só 6 meses, na verdade durou 3 meses apenas, e só foi comunicada a separação depois de 6 meses. Então tá aí, do TV Foco também, após se separar de Vitor Chaves por ciúmes excessivo, não dela, mas da parte dele, Cláudia Swarovski segue a vida. Joga pra gente a coluna do Leonardo Ferreira, acho legal que a gente leia esse texto juntos. Olha, foto dela agora, ela já casou, já teve filho, ela não quer falar sobre esse assunto, mas de jeito nenhum, porque ela vem sendo muito procurada. Para quê? Para que se trace ou não um perfil do Vitor, um homem muito complicado, agressivo, passional, sentimentalmente na sua vida amorosa. Então ela prefere não falar desse tipo de coisa. Tá aqui, olha. Modelo segue a vida após casamento traumático com Vitor. Ali em cima a foto do casamento, né? Os dois dançando a valsa, embaixo ela com o buquê, o momento de jogar o buquê, aquela coisa toda. Olha.
Cláudia Swarovski deu a volta por cima. Hoje, com 35 anos, ela vive no Paraná. Casou novamente, teve sua primeira filha. Mas a sua história ainda é marcada pelo casamento relâmpago e traumático em 2013. Olha como isso é recente, gente. Com o cantor Vitor, acusado de agressão pela atual mulher. Eles ficaram juntos apenas 3 meses, embora o término só tenha sido anunciado oficialmente 6 meses após a união. Os dois se conheceram nos bastidores do Domingão. Cláudia, que vinha de uma bem-sucedida carreira de modelo, era assistente de palco do programa, fazia sucesso no posto e tida como uma promessa de televisão. Assim que eles ficaram juntos, ela deixou o programa. Lembra? Ela saiu do Domingão do Faustão. E aí uma fonte, né, amiga do jornal e amiga muito próxima da Cláudia, diz o seguinte, olha, foi uma exigência dele, ou seja, do Vitor, por causa de ciúme. O Fausto ficou irritado, Fausto Silva, ficou irritado porque gostava muito do trabalho dela e deu um gelo na dupla, sem convidá-los durante um tempo para o programa. Aí não tinha mais Cláudia, também não tinha mais Vitor e Léo, né? Não tinha nada nessa história. E aí o que aconteceu? Sem convidá-los durante um tempo para o programa, conta uma amiga da época. Quando o casamento acabou por causa do ciúme excessivo, foi um choque para a equipe do Domingão do Faustão. E aí o Leonardo Ferreira arremata a nota dizendo o seguinte: 2 anos depois, Cláudia Swarovski seguiu a vida, casando-se com um promotor público e dando à luz no início do ano passado a sua primeira filha. Até hoje, ela se recusa a falar da relação com o cantor Vitor. Então, essa é a situação e melhor não falar mesmo. Ela não faz parte dessa história. A história que ela teve com ele, ela já virou a página, não é? Já casou novamente, já tem uma filhinha, já está longe da televisão. Vida que segue. Ao contrário de outras que talvez pudesse nesse momento, não é? Querendo mídia, virar público, falar ou detonar ou defender ou fazer qualquer coisa, a Cláudia está tomando uma posição muito digna de não se misturar com essa história. Não é? Sigam eles, o Vitor e a Poliana, o destino deles, ele que se vire com a carreira dele, que vai acontecer daqui para frente, a Poliana se vai ficar com o marido, se não vai ficar com o marido, né? Tá grávida, essa coisa toda, mas que cada um siga de fato a sua vida. Achei muito digna a posição da Cláudia em relação a isso, não diz mais respeito à vida dela, né? Ela seguiu um rumo, ele seguiu outro e agora cada um na sua. Muito legal, é virar página mesmo, vida que segue mesmo, não tem que ficar alimentando esse tipo de coisa e ela não está precisando de mídia, não está querendo absolutamente nada, só quer ficar com o marido, criar a filha dela e ser feliz pelo jeito ela está sendo agora. O resto é passado, passou, né, gente? E fim de papo, tá certo? Bom, em relação a isso, então, vamos fechar esse papo dizendo exatamente isso. Talvez fechar definitivamente esse caso só daqui a um mês. Pode ser que a perícia, né, de Belo Horizonte entregue o laudo antes dos 30 dias. Pode ser, mas normalmente o prazo pedido é justamente de um mês, porque é um trabalho que sabe demorado, são milhares de perícias a serem feitas, tem coisas mais sérias ainda acontecendo, não é? Então, realmente, eles vão dando prioridade para algumas outras coisas que tenham custado a vida de alguém, essas coisas que vocês sabem que acontece, né? Mas, claro que a perícia dele vai ser feita normalmente, tá certo? Aliás, dela, né? E aí ele vai responder por isso também. Tá aí a delegada, tá aí o Vitor. Ele que ainda continua não querendo falar, mas que depois do caso fechado, com certeza, com certeza é o meu ponto de vista jornalístico, não é, gente? Normalmente as pessoas falam, pode ser que ele não queira tocar no assunto, virar a página e segue em frente, mas eu acho que seria legal ele finalmente colocar o lado dele dessa história, porque aquela entrevista para o Fantástico simplesmente não valeu, estava no auge da coisa, ele não tinha nem condições emocionais de poder falar, embora se tivesse falado, colocado o lado dele, talvez tivesse apagado já um pouco desse incêndio todo, desse escândalo
escândalo todo e o Léo não estaria sofrendo sozinho lá no programa desse jeito, né? Então é isso, gente. Vamos começar a nossa roda da fofoca, vamos começar com os nossos convidados sempre muito especiais. Thiago Rocha, do Tá Sabendo, todas as manhãs, 9h30 da manhã, aqui na nossa Rede TV. E também o Vladimir Alves, né? Todos os dias, 10 horas da manhã, no Melhor Pra Você, aqui na nossa Rede TV. E aí, Vlad, tudo bem, tá Sônia? Bom, querido? Boa Tudo. tarde. E do site O Buchicho também, do site claro, O Buchicho. Sempre, né? Tá bom, Thiago? Tudo bem, Sônia? Tudo bom, querido? Tudo jóia. Em paz aí. Você sabe que você estava falando aí do laudo, essa coisa toda. Eu estava me lembrando que justamente as coisas estão batendo da forma que a minha fonte tinha adiantado. Verdade. E eu adiantei aqui para você. Eu estava duvidando um pouco da sua fonte, mas é verdade. Então, e isso é muito complicado, porque você sabe, você de casa, enfim, o bastidor, a fonte conta. Às vezes a gente tem uma concepção totalmente diferente. E eu, de fato, Sônia Abrão, também não estava entendendo muito bem essa história, porque era natural que a avó pudesse ficar um pouquinho a mais com a neta. Pelo menos na minha casa sempre foi, na casa de outras pessoas também foi. E eu não entendia o motivo real para ter uma discussão, inclusive com quebra. Lembra que eu falei que tinha um copo de vitamina que quebrou aquela história toda? Tá nos autos, agora tá lá no depoimento dado para a polícia. Eu tô achando essa história cada vez mais que tem um ciúme excessivo da esposa com a mãe. Talvez elas não consigam entrar num denominador comum. Entendi. Até porque o Vitor é muito família, como eu já falei para vocês, e eu não tô aqui defendendo absolutamente ninguém. Mas parece. Entendeu? Não, eu não quero defender ninguém, porque de fato, Sônia, não conheço não tava o lá, Vitor. né? Não estava lá, não conheço o Vitor, não conheço o Léo, nunca os entrevistei, mas eu fui atrás, porque é uma história que parece muito surreal. Não, mexeu com todo mundo, né? E assim, uma dupla muito famosa. E você quer saber, será que o Vitor realmente bateu? Será que ele agrediu? Por quê? Tem um laudo dizendo que não. Aí você já pega e fala, meu Deus, né? Não tinha como... E outras pessoas foram vítimas de agressão. A Gretchen mesmo, tempos atrás, ela acabou revelando que já sofreu agressão. E não foi uma, e não foram duas, foram algumas vezes. Acontece. Quem nunca conhece, quem nunca teve um vizinho, um parente que já teve uma agressão na família, é natural. Mas você fica... É natural? Não. Você está falando isso? Ô, Sônia, eu natural. vou fechar meus ouvidos e você começa outra vez. Não, Sônia, é natural. Eu mesmo já tive pessoas... Não é... Tá. Muda, porque senão, olha, quem vai apanhar nas redes sociais é você, e muito justamente. Mas é corriqueiro você escutar de agressão. Infelizmente não posso dizer que é normal, porque não é normal ninguém brigar com ninguém, mas... Bom, o que eu quero dizer é que todo mundo que você quer dizer. Já teve teve aquela briga lá de marido e mulher, tal, não sei o quê, houve agressão, separaram, agora está cada um para um lado, ou não, entendeu? Mas é muito triste quando você sabe que pessoas que são formadoras de opinião, elas entram numa seara dessa daí, e por um motivo que cada vez mais está parecendo banal. Porque foi um motivo muito simples, de você deixar a tua filha com a mãe do seu marido. Que essa é a versão dos fatos mesmo, entendeu? Né? É um negócio muito banal, entendeu? Eu não vejo uma briga de marido e mulher por uma coisa tão mesquinha como essa. Bom, a gente nunca sabe, as pessoas, elas são imprevisíveis mesmo, nós, seres humanos, somos imprevisíveis, às vezes, sei lá, você engole um sapo e depois faz uma tempestade num copo d'água, a gente nunca sabe, depende do momento, depende da circunstância de fato. Fechando, chamou muito a atenção de todo mundo esse caso, houve lá a retaliação do Vitor no programa, ele saiu do programa, o Léo vai terminar, e depois a dupla não volta mais para o The Voice. Mas assim, quando eu vi agora a reação do público através das redes sociais, todo mundo falou, me engana que eu gosto. Quando o laudo deu negativo... Eles não acreditam no laudo negativo? Não, o público não. Vocês acham que é uma coisa comprada? A delegada, a doutora Danúbia Quadros, de Deus, né? da Polícia Civil de Minas Gerais, disse o seguinte... Deu negativo o laudo do IML para lesão corporal, mas ela fez questão de frisar. Gente, lesão corporal é diferente de agressão e vias de fato. Então, ele pode
ou a pessoa, ou qualquer pessoa, em uma situação, dar um tapa na pessoa e não ficar registrado para o Instituto Médico Legal. Mas o que ela alegava era chutes. Pois Isso daria lesão corporal. Para esse extremo, como ela bem diz, lesão corporal, no mínimo, não houve. Teria sido encontrado ali. Agora ela falou que não cobre empurrão ou tapas. Sim. E agressões verbais também, né? Que ela poderia ter sofrido também. Ah, você não sei o quê. Acho essa história ainda vai dar o que falar. Pode ser. Ela vai dar o que falar. Não vai resolver nos próximos dias, não. Porque eu volto a falar pra você. Se o Vitor não estiver mentindo, a Poliana está mentindo. Se a Poliana não estiver mentindo, o Vitor está mentindo. Que tem um mentiroso nessa história? Tem. Agora a gente só precisa saber quem. Mas agora entra uma segunda etapa, a investigação. Lesão corporal está descartada. Agora eles vão para as vias de fato. De quantos meses ela está de gravidez? Não sei isso. Não sei, né? Também não sei, não. Acho Posso que 5, 6 meses. Assim, o que eu espero é que as coisas se acalmam, se esclareçam, se encaixem para essa criança poder nascer num ambiente melhor, tranquilo, num clima né? melhor, de tranquilidade, das coisas realmente pacificadas, né? Porque esse tipo de energia, de tumulto, de coisa negativa, de conflito, passa para a criança assim. Eu acredito nisso, acredito muito nisso. Então, espero que eles não se esqueçam dessa vida aí a caminho, né? E as coisas possam se clarear, se acalmar realmente, e mesmo que seja uma separação, que seja, mas que elas fiquem definidas, e elas fiquem definidas de uma maneira que isso depois traga pacificação para essa situação aí muito delicada. Quer concluir? Você falou que vem vias de fato, porque que é assim, isso agora? Agora eles vão verificar se houve, por exemplo, um tapa, se houve um empurrão. Aí é a segunda fase, e é isso que a perícia vai determinar. Eu acho que ainda é cedo de falar. Quem mente, quem não mente. Houve agressão, não houve agressão. Não houve lesão corporal. Mas eles vão estudar aí mas assim, o que aconteceu. Eu acho que deu para ele dar uma respirada, porque se esse laudo, né, previsse a agressão e as pessoas estão falando, não, isso é negociado, comprado, é dinheiro, estão abafando o caso, gente, não vamos perder tanta fé assim nas nossas instituições, porque senão tá tudo, e sabe? Na polícia, aí né? tá ferrado. E na polícia, no Instituto Médico Legal, num laudo, pelo amor de Deus, né? Boletim de ocorrência e tudo. Se fosse feito por um particular, entendeu? Um particular, você fala assim, ó... Contratar o perito por minha conta, isso. né? Aí não, você até, não dá. né? Mas quando é da instituição mesmo, porque poderia ter sido o A, o B, o C ou o D. Não tem aquela coisa, não, só pode ser com esse. Exatamente. De 4 para 5 meses. De 4 para 5 meses? Então até o bebê nascer tem 4 ou 5 meses pela frente, né? Aí, se Deus quiser, tudo já vai estar bem definido, viu?